estabelecer uma discussão no âmbito dos direitos. Então, nós somos iguais nos direitos, nós não somos iguais no cabelo, no nosso modo de pensar, nas nossas preferências políticas, na nossa cultura, mas nós temos, né, como uma forma de convivência pacífica na sociedade, reconhecermos que todos têm os mesmos direitos. Então, é dessa igualdade que nós estamos falando. Então, é uma igualdade que ela só se justifica, ela só tem um mérito em si para ser discutida quando estamos no âmbito das relações entre os homens. Então, quando a gente fala em igualdade, nós estamos falando dentro do contexto de estudar as relações entre indivíduos, não é nesse contexto biológico, nesse contexto ali, né, das diferenças físicas que nos torna pessoas diferentes. Muito bem. Então, para falar de igualdade, há também que se fazer uma avaliação moral, há também que se fazer uma avaliação de justiça social. Então, essas coisas, elas implicam nessa nossa noção de igualdade. Então, sem fazer um julgamento moral, avaliar com uma reflexão ética os nossos comportamentos em relação aos outros, o nosso sentimento, a nossa noção de justiça em termos de sociedade, não dá para conceituar bem a igualdade. Bem, tudo isso, por que a gente começa a falar de igualdade? Qual que é a necessidade humana, social, de estabelecer essa discussão sobre igualdade? É porque durante muito tempo, e ainda hoje, nós temos relações de desigualdade que nem sempre são aceitáveis e justas, né, do ponto de vista espiritual, inclusive. Então, essa desigualdade nas relações, elas foram criadas a partir do momento que um ser humano quis ter um poder sobre outro ser humano. Então, a desigualdade em relação, por exemplo, às riquezas, a desigualdade em relação, né, a esse conceito de superior e inferior em termos culturais, de você estabelecer diferenças porque um é rico, porque um é pobre, porque um tem um cabelo de um jeito, o cabelo de outro, a pele de uma cor, a pele de outra cor, ela vai existir, vai sendo construída ao longo da história em razão da necessidade que uns grupos têm de estabelecer um poder, né, sobre outros grupos. Por exemplo, o homem estabelecer, né, ou entender que é melhor ou superior à mulher. A gente vê que isso foi construído em razão de uma sociedade patriarcal, que foi em que a força física ela se confundia aí com uma pseudo-superioridade em outros termos, né, em relação à mulher, por exemplo. E aí, o que acontece, né, dentro da sociedade? A mulher fica reduzida ao lar, ela tem que ser submissa ao homem, né, há uma restrição ao seu trabalho em relação ao cuidado com os filhos, e assim começam a se estabelecer as diferenças e começam, inclusive, a ficar naturais, porque como a gente vai repetindo esses comportamentos ao longo da história, né, ao longo aí, das diferentes gerações, aí essas desigualdades que foram construídas dentro de uma relação de poder e que foram aceitas dentro de uma sociedade, elas vão parecendo, né, elas dão essa impressão de serem naturais. Da mesma forma, por exemplo, o homem branco, europeu, cristão, como ele tinha um poder dentro do mundo global superior, porque usava armas, né, porque tinha estabeleceu as conquistas de territórios, né, como uma política importante para a soberania da Europa. Então, foi considerado durante muito tempo que os povos africanos, eles eram inferiores, ou os povos indígenas, que eram dos países conquistados, inferiores. Por quê? Porque não pertenciam àquele grupo que, dentro de uma ideologia eurocêntrica, estabeleceu essas diferenças no sentido de permitir a exploração, né, permitir que alguns povos fossem escravizados. Então, as diferenças, nesse sentido das relações, elas não são naturais, elas são construídas socio-historicamente.
Elas não são naturais, porque naturais são apenas aquelas diferenças de aptidão, aquelas diferenças desse mundo natural, biológico, né, físico aparente, mas não podemos aceitar como naturais essas desigualdades que visam a estabelecer um certo poder sobre o outro, né, como se o outro fosse inferior, e aí esse poder se naturaliza. Muito bem. O que diz Kardec, né, sobre essas questões?